Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje acompanhado da Flávia, que é a minha parceira de aventuras tecnológicas, e do Germano, aqui também, do Vicente. Agradecer pelo convite de estar aqui. É um prazer estar figurando entre os apoiadores do evento, com o Instituto Cidades Responsivas. Eu acho que o Vicente já me apresentou, talvez seja importante contextualizar também que eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em urbanismo, então a minha fonte de ação realmente é a dimensão, né, da escala da cidade. E é um pouco isso que a gente vai conversar aqui, né, como o Vicente pontuou bem, a questão dos centros urbanos. Bom, eu vou... Alô? Tá, obrigada. Obrigada. Acho que eu vou ficando por aqui, viu, Marcos? Eu vou falar um pouco dessa questão da cidade responsiva. Meu papel hoje aqui é fazer uma apresentação breve, criar um contexto para as falas que vão vir a seguir, então, seguido pelo Germano e depois pela Flávia. A gente queria trabalhar um pouco esse contexto, é isso que a gente vem desenvolvendo dentro do Instituto, né? Essa questão da gente estar vivendo um cenário que todo mundo sabe é absolutamente transformador, né? E a gente traz uma perspectiva de cidade responsiva, né, a partir de um cenário no qual a dimensão pública passa a se especializar em trabalhar com a dimensão dos dados e da tecnologia. Então, a cidade responsiva diz muito respeito a isso, a gente ter acesso a dados, a informação, a transparência, né, em tempo real. O conceito de cidade responsiva, para alinhar um pouco, ele vai unir o que a gente conhece por uma cidade inteligente, as smart cities, mas nesse tema de responsividade, o cidadão, né, é protagonista da ação. Então, as pessoas aqui estão no ponto central, tanto imputando dados, quanto podendo estar nas picapes de ação em plataformas como a gente vai mostrar para vocês hoje aqui. O usuário é protagonista. E aí vem uma questão de resposta e responsabilidade, né? Por isso a gente traz a dimensão da educação e do ensino com uma temática forte na área de tecnologia e economia urbana, além da arquitetura, né? Que a gente sabe que a gente tem que ter preparo para ter boas respostas. Se numa cidade responsiva as pessoas são aquelas que estão imputando os dados ou que estão à frente de tomadas de decisões, quer dizer, existe uma descentralização na tomada de decisões, elas precisam estar preparadas e ter um bom aporte de educação nesse sentido. E a cidade responsiva, na verdade, ela faz a união, né, da tecnologia inteligente e engajamento das pessoas para a gente ter a cidade responsiva. Acho que eu vou sair daqui, vou dar uma volta. O pointer. E aí a gente traz essa questão, né, como protagonista, né? A importância da gente ter dados públicos abertos e a importância da gente trabalhar numa dimensão de conexão multiagente. Na verdade, a gente imagina um cenário no qual a gente vai estar transversalizando a dimensão pública e privada e a de educação, né, que é um pouco o que a gente traz nesse painel hoje aqui, eu representando um Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa em Tecnologia e Arquitetura, a Flávia aqui representando essa dimensão privada por meio de um grupo, né, que desenvolve trabalhos de arquitetura, o Grupo ASPA, e Germano aqui trazendo a dimensão pública dentro dessa tríade de agente, que tem que estar configurada num cenário, na verdade, num contexto no qual a gente tem tecnologia e dados abertos. Quer dizer, a cidade responsiva só vai funcionar e o que a gente falar para vocês hoje só vai dar certo se a gente tiver alcance aos dados. Então, a primeira coisa é a gente conseguir digitalizar esses dados e depois a gente conseguir espacializar e depois a gente conseguir ter, né, um viés mais democrático no uso desses dados e nas operações. E aí a gente chega nesse ponto, né? Como a governança do século XXI pode ser transformada pelo uso de ferramentas digitais. E aí, como professora aqui, eu trago uma bibliografia para vocês que tem elencado muitas nossas ações dentro do Instituto, que é esse livro Responsive Cities, aí, da Susan Crawford. E é um livro que explica bem assim, como a dimensão pública, o setor público, tomou fôlego, né, para conseguir transversalizar melhor as suas ações através da esfera, né, digital.
Aqui algumas frases importantes de efeito, né? Mas a digitalização e espacialização dos dados é um impulsionador da transformação ocorrida na dimensão pública em termos de predição espacial. Acho que isso que a gente vai mostrar um pouco com as plataformas que a gente vai trazer para vocês hoje. Permite transversalizar os dados e criar correlações entre eles. E acessar dados relevantes é transparência. Na verdade, uma das críticas que os autores do Responsive Cities trazem ali é que, muitas vezes, os dados que a gente tem acesso, eles não são os dados mais relevantes, né? São dados que não teriam tanta relevância. E ainda existe, né, e vocês sabem bastante, uma cultura de manter esses dados mais fechados. Então, a gente só consegue ter o alcance, né, da transformação que a gente espera ter em termos de constituição de cidade se a gente, primeiramente, tiver dados relevantes abertos, né? E se a gente puder ter acesso a essa informação em tempo real. Então, isso é outra coisa que desafio para a gente lidar numa cidade no qual a tecnologia acelera tudo, é a gente conseguir dar as respostas na mesma velocidade em que a gente entende as demandas, né? Então, por mais que os dados nos deem as demandas, a gente precisa ter ação para conseguir dar as respostas, e isso aí a gente precisa ter acesso à informação absolutamente no momento em que ela ocorre, né? Então, essa questão de ter arquivos para eu pesquisar né, receber informação de um relatório depois de certo tempo, isso não vai funcionar para a gente configurar a cidade que a gente está esperando ter. E eu trago para vocês, já finalizando aqui, quase apresentando o Germano, convidando ele para falar um pouco dos projetos para Porto Alegre. Essa plataforma, não sei se vocês já conhecem, já tiveram a oportunidade de se divertir aqui e navegar nela, é a Reviver Centro, né? Essa plataforma está sendo desenvolvida pela equipe do Washington Fajardo, no Rio de Janeiro. É uma equipe que está trabalhando muito bem com dados, e é uma plataforma que já trouxe, né, bastante transformação e já alavancou muitos negócios, já modificou, aqueceu o mercado, né, do Rio de Janeiro na área central. Aqui eu vou passar para vocês. A gente tem um dashboard, né, que a gente pode pesquisar ali vários temas em relação ao mapa que está colocado ali. Então, o tipo de área, que bairro que fica. E aqui a gente tem uma plataforma interativa, que a gente pode clicar, né, na edificação que a gente tiver, e vai abrir ali um mini relatório das coisas que tem ali. Como é que isso facilita, né? Como é que isso ajuda as pessoas a fazer um desenvolvimento de uma área central urbana? Por exemplo, se a gente entra na plataforma do Reviver Centro, eu vou clicar num edifício desse que está configurado em amarelo, eu vou ver ali que é uma edificação com dono único, por exemplo. Esse mapeamento de dados, de eu entender que numa área de patrimônio, né, numa área de centro histórico, eu tenho edificações de dono único e ir direto no ponto a elas, eu saber que todos esses pontos em amarelo são edifícios de dono único, isso possibilita e aumenta muito as chances de eu conseguir intervir naquela edificação, fazer negócio, colocar ela para dentro do mercado e transformar ela, né? Uma das celeumas que a gente sabe que existe para trabalhar em áreas centrais ou reconstituição de áreas já existentes dentro da cidade é que elas muitas vezes vêm, né, com uma cauda longa aí em termos de amarração, de processo, família, enfim, estão amarradas por uma série de donos e inventários, e aí a plataforma já nos dá objetivamente que esses edifícios em amarelo, né, têm uma facilitação maior para a gente conseguir evoluir em ações projetuais. Aqui em roxo ele nos dá os potenciais construtivos invazios. Claro, depois ele dá bastante outros itens todos, o endereço, o uso permitido, a altura, enfim, uma série de outros dados, todos colocados aqui. Aqui em vermelho ele dá todos os pontos em vermelho, as licenças que já foram emitidas. Então, na verdade, ali já houve possibilidade de né, alavancar novos negócios a partir das edificações pré-existentes. E aqui ele nos dá ali, naquele cantinho inferior ali, as edificações que estão com pedido de licença em andamento. Na verdade, a fala curta, né, o meu papel hoje aqui muito é fazer uma introdução, um estado da arte, né, uma questão de contextualizar mesmo as falas que vêm adiante e colocar na pauta com bastante força, né, e assertividade a importância que a gente tem, né, na abertura dos dados da dimensão pública para a gente conseguir ter a interatividade e tomar o cidadão como protagonista que ele é, né, no tema da cidade responsiva.